Amém, Gil, amém. Mas antes de tudo, ore, né? Vamos orar, pedindo a Deus que dê consciência cristã abençoado, né? Que continue abençoando o nosso consciência cristã. E eu vou pedir para o professor fazer essa oração hoje, né? O convidado, para que a gente possa fazer esse início. Eita, meu Deus do céu, enganchou. Ter esse início de programa abençoado, pedindo já a bênção de Deus sobre ele. Professor. Agostinho dizia, né? Antes de sermos bons oradores, devemos ser orantes. Então oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos e louvamos o teu excelso e glorioso nome. Ó Deus e Pai, que a nossa consciência esteja encharcada e inundada com a tua palavra. E que nesse momento, Pai, que não seja o homem nem tampouco a capacidade, mas aqui é o Espírito da graça de Deus é que vale. Que as mentes estejam cativas, ó Deus, à tua palavra, e que tudo que seja feito aqui tenha um propósito que é para a glória e enaltecimento do teu nome. Nos deixa atrás da cruz e que só apareça Jesus, aquele que é digno de honra, poder e exaltação para todo sempre. Amém. 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 Estamos apresentando o programa Consciência Cristã. E como falamos, nós vamos falar do desafio da juventude cristã frente a esse mundo pós-moderno. O mundo pós-moderno, ele apresenta uma série de desafios, né? De desafios complexos, multifacetados para a juventude cristã, que vive uma era marcada pelo relativismo moral, individualismo, pelo consumismo, pela influência de redes sociais. A gente tem falado sobre isso daqui em outros programas de consciência cristã que nós passamos durante as semanas anteriores aí. E a gente tem conversado bastante sobre esses temas, influenciadores sociais que vivem do materialismo, tem tanta coisa que influencia os nossos jovens e a gente tem essa tarefa difícil de manter a nossa fé e os nossos valores e ensinar isso daí como pessoas mais maduras para os nossos jovens, né? Então, a gente precisa, né, passar essa verdade bíblica. Tudo isso que é falado aqui no Consciência Cristã é feito com base bíblica, apesar de abordarmos temas constantemente, né, seculares também, porque é preciso que o cristão esteja bem informado. O cristão vive no mundo e é nesse caminho que trilhamos até o céu. Nós precisamos ter essa consciência, mas dentro de nossa vida aqui na Terra. Então esse é o papel do Consciência Cristã. Estamos começando mais um Consciência Cristã e vamos falar sobre juventude cristã frente ao mundo pós-moderno. Professor Jaderson, eu quero começar falando sobre as pressões da cultura secular, né? A juventude, ela vem enfrentando desafios constantes conforme padrões estabelecidos, conforme valores que frequentemente vão contra os princípios bíblicos, né? Então, lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, fala: não vos conformeis com este século. Isso é um ótimo início aí, já que a gente vai falar de tanta coisa. Vamos começar, né, falando sobre as pressões da cultura secular hoje sobre as pessoas, principalmente sobre os jovens, como a gente está abordando aqui no nosso programa. Queridos e amados ouvintes, né, bem colocado aí pelo nosso querido e amado irmão, veja só, a pressão secular. Emile Durkheim, que foi um sociólogo, ele dizia o seguinte, que existe uma pressão invisível e faz que as pessoas, como também John Locke disse, que nós somos produtos do meio. E o que acontece? A nossa cultura brasileira tupiniquim, ela está totalmente encapsulada e enraizada num marxismo cultural. O marxismo cultural é um subproduto da escola de Frankfurt, que também adaptou o pensamento da prisão, de que nós conhecemos da prisão italiana, que foi um sociólogo que ele dizia o seguinte: diferente do marxismo tradicional, que para a escola de Frankfurt acabou, o que é que ele dizia? Não tome quartéis, tome escolas. Já disse Dietrich Bonhoeffer, a moral da sociedade é dosimetrada por aquilo que se faz com a criança. E o que é que acontece? A maioria desses programas, desde as questões televisivas até a Netflix e outras coisas, ela causa uma pressão e um sufocamento, principalmente em relação ao cristianismo. E é um desafio muito grande manter-se probo e honesto nesse meio onde essa sociedade tupiniquim brasileira está inserida, embevecida com esse marxismo cultural. As escolas, o Brasil é um dos poucos países, meus queridos e amados ouvintes,
que nos últimos 4 décadas teve um déficit cognitivo do desenvolvimento intelectual. O QI brasileiro diminuiu, principalmente devido a essa cultura secular que pressiona. Platão, no livro A República, ele diz o seguinte: a sociedade é conhecida pelas músicas, porque até questões vibratórias. Você veja os tipos de músicas que são inseridas aqui no Brasil. Todas, sem exceção, a maioria delas, glamoralizam adultério, a sexualidade e dentre tantas outras coisas que formam um padrão bíblico estabelecido por Deus. Com isso, esse desafio é muito grande, principalmente também por causa dos púlpitos da nossa igreja. Steven Lasso deixou bem claro no livro A Pregação que Deus Abençoa. A igreja vai, como o púlpito vai. Onde não tem uma igreja que realmente se pregue o genuíno evangelho verdadeiro, produtivo e eficaz, que fala sobre renúncia. E é mais um fast food que nós vemos hoje, faz que a pressão secular aumente e até os próprios adolescentes e jovens não tenham arma suficiente para combater todo esse tipo de coisas que vêm de acordo com a sociedade e faz com que muitas crianças cedam a todas essas pressões. Pois é, e as redes sociais ajudam muito nisso. Mas vamos voltar para a escola de Frankfurt, professor. Eu acho muito interessante esse tema e eu queria conversar mais um pouquinho disso para os irmãos entenderem o que foi a escola de Frankfurt, para que a gente tenha uma noção de como é que isso funcionou, como funcionou a escola de Frankfurt. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. O que acontece? A escola de Frankfurt, eles iniciam na Alemanha, o nome Frankfurt é do Estado alemão. E o que acontece? Eles são perseguidos por Hitler e eles encontram adaptabilidade nos Estados Unidos. E a teorética principal dos teoréticos como Marcuse, como Horkheim, Habermas, e Theodor Arnold, qual é a teorética principal? É dizer que o iluminismo não presta porque é uma crítica muito grande a partir do silogismo aristotélico. Ele diz também que o marxismo ele está saturado e eles fazem uma reindustrialização desses pensamentos para colocar inserido na sociedade. Principalmente com Marcuse, que é o pai da esquerda, a nova esquerda norte-americana. E para você ter ideia, Habermas é um dos teoréticos da esquerda aqui no Brasil. E o que é que acontece? Eles adaptam a ideia do teórico das cadeias, e ele vai dizer o seguinte: eles vão dizer que tem até um livro chamado Eros e a Civilização. Eles querem toda essa liberdade de onde vem, da década de 60 do século passado, a ideia do sexo, drogas e rock and roll, uma falsa liberdade que combate também as questões dos princípios bíblicos. E essa escola de Frankfurt, não somente nos Estados Unidos, mas eclodiu também na Europa, na América Latina, em outros países que aderiram a todos esses movimentos. Eles estão inseridos dentro da cultura. Eles chamam de movimento contracultural. O que é a cultura? Cultura é a conexão das coisas que formam a essência do ser. O seu trabalho, a sua tecnologia, a sua música e tudo isso. E isso está inserido em toda a cultura de forma silenciosa. E como eles diziam, né? As etapas são por poucos. Coisas que você via há 10 anos, hoje você vê, tranquilamente. Quer ver o fruto maior dessa escola de Frankfurt? As aberturas da Olimpíada. Você observa que eles fizeram um sarcasmo com a ceia de Leonardo da Vinci, com aquele quadro, colocando transgêneros para participar de algo que dentro da cultura está tão enraizada, principalmente dentro do cristianismo. Poxa vida, realmente, professor, eu observei isso daí, é uma coisa assim que para nós cristãos é complicado, né? É marcante e a gente fica escandalizado realmente com esse tipo de atitude. Poxa, fica feio, um negócio muito feio, mas... enfim, Karl Marx é um cara que nem dos próprios filhos cuidou direito, né? A gente sabe da história dele, que ele trazendo toda essa cultura aí, que ele tenta colocar de esquerda para nossas crianças, para nossos jovens, mas a gente observa que nem da sua família ele soube cuidar. Então, é uma coisa que é meio contraditória ao que ele prega. Ele prega um negócio como se fosse uma coisa boa, mas ele, de fato, ele não é um cara que pode servir de exemplo nem com o básico, que é a família, que é cuidar da família. Gil. Flávio e o professor, diante da imensa oferta de informações, né, que os nossos jovens têm recebido, seja pela internet, seja nas faculdades, como filtrar, de fato, o que edifica? Né? Já que a gente está falando para os jovens, e a gente sabe o bombardeio que os jovens estão sofrendo, seja nas faculdades,
seja através da internet. E assim, o que filtrar, né? O que edifica, na verdade, né? O que edifica os nossos jovens para filtrar, né? Como filtrar o que de fato edifica. Diante de tanto bombardeio que é recebido nas universidades e pela internet também. Veja só, eu sou contra, principalmente, veja só, me perdoe quem for favorável. Eu sou extraordinariamente contra a questão de escola integral, principalmente pela militância política que os professores são. A maioria dos professores viraram sacerdotes estatais e querem eclodir de todas as formas essa questão do marxismo cultural. Eu sou professor de escola bíblica dominical também. A maioria esmagadora dos alunos da escola bíblica dominical sempre são açoitados, principalmente por professores de filosofia, sociologia, dizendo que o cristianismo é uma aberração. Você tem uma escola com partido, não é sem partido. E o que acontece? Devido a todas essas coisas, a maioria dos nossos alunos, das pessoas que estão na igreja, infelizmente é uma grande verdade, eu tenho que dizer isso, 59% dos alunos brasileiros são analfabetos funcionais. Eles não entendem o que ler. Porque o processo de burrificação que existe, principalmente dentro das escolas, ele é proposital para que todo mundo fique desarmado para que não possa lutar contra isso. Aí você pega alunos e pessoas que, infelizmente, são carregadas de Reels, de TikTok, de coisas que não edificam, não tem como rebater dentro das escolas. E o que é que vai acontecer? Vai entrar na falácia da autoridade. O que é falácia da autoridade? Ou ad verecundia? É que vai acreditar de todas as formas no professor, porque ele não tem bagagem teórica para combater aquilo que está acontecendo. Lógico que tem coisas que edificam. Matemática é uma ciência que a gente sabe exata. Não é verdade? Agora, dentro dessas questões sociológicas, a gente deve ter um crivo mental a partir das escrituras. Você pode receber aquele assunto, mas aquilo só vai passar no seu crivo mental aquilo que você tem como verdade. Como não existe uma fundamentação bíblica, cristocêntrica, teológica, concisa, dentro muitas vezes da igreja, o que é que vai acontecer? Tudo aquilo passa como verdade. Como a pessoa está inserida dentro desse contexto, veja só, eu não concordo com o que John Locke disse, que o ser humano é subproduto do meio. Mas, infelizmente, nessa sociedade, devido às pressões sociais, o jovem ele quer estar inserido nessa situação. E o que é que vai acontecer? Ele vai tentar se psicoadaptar a essa realidade tão horrenda e terrível. E nessa psicoadaptação, os princípios e os axiomas que ele tem é quebrado para poder estar inserido dentro daquele grupo. Por isso que lá em 1 João capítulo 2, verso 15 e 16, diz o seguinte: não ameis o mundo nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque no mundo só tem concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ora, o mundo passa, e todo aquele que faz a sua vontade, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Temos exemplos clássicos na Bíblia de não corrupção moral. Nós vemos José. Nós vemos no caso, o caso de Daniel, Cedraque, Mesaque e Abidinago, que não abdicaram em realidade dos seus princípios dentro de uma sociedade corrompida e perversa. Nós vemos até mesmo o apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 2, verso 20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo pela fé, pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A igreja, reverenda Gil e o reverendo Flávio, deve estar totalmente preparada. A igreja tem que parar de estar dando consubstancialidade a momentos. A igreja tem que formar um pensamento crítico, como sempre foi, desde o início da história da igreja, na época medieval e até pouco tempo, aqui no mundo todo, que a igreja se impôs com a sua realidade. Amém. E isso tudo, todo esse marxismo cultural que existe, né, essa pressão pela cultura, da cultura secular em cima dos nossos jovens, nas escolas, e ela cria também um relativismo moral, que é um dos temas que a gente tratou aqui no Consciência Cristã. Esse relativismo, né, da pós-modernidade traz um conceito de que tudo é relativo, que a juventude precisa fazer as coisas do jeito que quiser, não precisa ter um conceito bíblico, por exemplo, que isso daí não, é coisa do passado, isso daí é careta, você não deve agir dessa forma não. É isso daí que se prega e que se vê comentando hoje nas escolas, nas faculdades, e os nossos jovens, eles precisam ter a base, né? Precisam ter a firmeza nos absolutos de Deus, né? Então, Jesus declara ser o caminho, a verdade e a vida, lá em João 14, 6,
E isso é uma âncora para nós cristãos. Isso precisa ser colocado, ser mostrado aos jovens, porque essa relativização das coisas termina que os jovens acham que o que eles pensam está certo. Simplesmente fazem do jeito que quer, tudo do jeito que quer, e isso se torna tão comum, inserido nas casas, inserido na cabeça de cada jovem desses, que agem do jeito que quer realmente, acham que o sexo é normal, pode fazer, ficar com todo mundo, fazer outras coisas que eu não quero nem falar o nome, com quem quiser, do mesmo sexo ou não. Então isso daí acontece tanto que as pessoas acham isso tão natural que fica essa complicação, né? Tudo isso eu vejo que vem desse marxismo cultural e dessa contracultura cristã que existe. Então, eu queria comentar sobre isso também, Gil e professor, fiquem à vontade para cada um falar um pouco o que acham, o que pensam sobre essa situação. Gil também é professora, Gil vive dentro de colégio, né? Hoje em dia menos, mas já viveu muito mais, mas ela também conhece bastante sobre isso daí. Gil? Isso mesmo, Flávio. E como o professor iniciou a fala dele, né, com essa frase, que é uma frase muito forte, né, professor? Não tomem quartéis, tomem escolas. E é o que a gente está vendo, assim, assustadoramente, Flávio. Esse bombardeio nas escolas. E recentemente a gente viu o caso aqui em Pernambuco sobre os intervalos bíblicos. Eu acredito que o professor tenha acompanhado os intervalos bíblicos que sempre aconteceram, né, nas escolas. Até na minha época lá aconteciam os intervalos. Ninguém é obrigado a fazer. Simplesmente o jovem no intervalo dele, no recreio, ele não quer ir jogar bola, ele não quer ir brincar, ele não quer ir conversar, reúne com os amigos e vai lá tocar um violão, cantar louvores, né, orar juntos, ler a palavra, meditar na palavra do Senhor. E fizeram isso. E hoje a gente está vendo o bombardeio, os ataques que estão vindo, né, a esses jovens que decidiram fazer esse intervalo bíblico. Teve recentemente com o pastor Júnior Técio e com Clarissa Técio um podcast justamente com esses jovens que fazem o intervalo bíblico, e a gente vê os ataques que vêm sendo. E aí a gente vê cada dia mais, professor, essa questão do tomem escolas, não tomem quartéis, tomem escolas. Assim, antes era mais abafado, né? Antes era mais discreto. Era aquela coisa assim, bem como um papa, sutil, comendo, né, pelas gente? beiradinhas, sabe? Hoje não. Hoje é uma colherada assim, bem no meio do prato de papa e não quer nem saber, sabe, Flávio? Tá assim, não sei nem qual a palavra que usar, professor. Eu não sei se grotesco, mas assim, tá muito forte. Periclitante. Esse é o professor Jadson. Mas Muito é bem. isso que tá, Flávio, assim, essa perseguição. Imagine se antes os nossos jovens já era difícil de conviver, de manter os jovens na época da gente. Tinha os jovens lá na igreja, mas assim, tinha uma certa dificuldade do jovem estar na igreja e estar lá fora e lidar com o mundo, lidar com a escola lá fora. E hoje a gente vê que está muito pior. Então, se a gente em casa não fizer o bom trabalho em casa mesmo, como tem lá em Deuteronômio, meu professor, inculcar na cabeça dos nossos Capítulo filhos, 6. isso, de Deuteronômio, você tem que inculcar na cabeça das crianças, ou seja, você precisa educar mesmo o seu filho em casa, né, levá-lo para a igreja, para que quando ele chegue na escola, ele não seja bombardeado como estão sendo agora. Antes, como eu falei, era bem discreto, era de uma forma mais, né, sorrateira. Hoje não, hoje está descarado mesmo. Não pode intervalo bíblico, não pode isso, mas outras coisas absurdas podem. Né? Outras coisas absurdas podem nas escolas, com os nossos jovens, e aí a gente vai ficar passivo, vai ficando calado, vai aceitando, porque é crente, tem que ser passivo, meu professor, é assim? Não, tem que se posicionar, jamais. tem que se posicionar. Professor, pode ficar à vontade, professor. Veja só, a irmã Gil aqui foi bem clarividente em relação ao que ela falou, né, dessas questões de Antônio Gramsci. Eu lembrei do nome do teorético, que é um teorético que está na prisão, né, devido ao fascismo italiano, joga ele na prisão e ele remodela a questão do marxismo, que é o marxismo prezava pela guerra direta do proletariado juntamente contra a burguesia. E o que acontece? O relativismo moral, ele nasce principalmente com a ideia de Albert Einstein, né, principalmente do relativismo físico, e o pessoal tem um tom de aplicabilidade sociológico. O relativismo moral, ele morre com a pergunta. Só é perguntar se a pessoa acredita no que ela está falando. Se ela disser que ela acredita, então ela não é relativista moral. Eu acredito que a moral ela é relativa. Você acredita nisso? Se ele disser que ele acredita, morre o relativismo moral ali. Né? Então não é relativo. Veja, eu vou repetir aqui, né, como sou professor, a gente está dentro da faculdade, está dentro das escolas. Veja só, 1 Pedro 3,15 diz assim: antes de santificar Jesus como o Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparado para aqueles que vos pedirem a razão da esperança que há em vós,
existe um preparatório. O relativismo moral não é um problema diante daquilo que já aconteceu. No cristianismo, historicamente, o próprio cristianismo combateu isso. Você pega o corpus paulino, todas as cartas paulinas, ele combate o relativismo moral. Quer ver um exemplo? O exemplo disso está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios tem algo que nem fora da igreja acontece, que é o caso de um homem que está tendo conjuntura carnal com a sua madrasta. O que é que Paulo vai dizer? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. A situação de Coríntio era uma cidade que era uma cidade portuária. Como as pessoas não poderiam ir direto pelo mar Egeu para chegar em Atenas, devido porque existiam muitos vendavais, se atracavam em Atenas. Em Atenas não, na cidade de Coríntio. A cidade de Coríntio, ela é a patrona da cidade é a deusa Afrodite. Na cosmogonia grega, a deusa Afrodite, ela nasce quando o Zeus está brigando com os titãs, e um dos titãs corta uma parte do seu órgão genital, ele cai no mar Egeu e nasce a deusa Afrodite, da onde vem as questões afrodisíacas e tudo mais. Lá existiam sacerdotes e sacerdotisas de Afrodite, que eles desciam para a cidade portuária e cometiam uma coisa chamada de prostituição cultural. O que era isso? As pessoas mantinham conjunturas carnais para manter a questão do templo lá na cidade de Coríntio, da deusa Afrodite. E o que acontece? Existia um relativismo moral, principalmente sexualizado. Aí Paulo vai dizer o seguinte: é melhor casar do que viver abrasado, para que cada um possa tomar conta do seu próprio vaso. Por quê? Porque Paulo está combatendo o relativismo moral, porque ele sabe que desde os axiomas bíblicos, qual é o princípio? O princípio é heteronormativo é entre o homem e a mulher, e monogâmico, que é entre um casal. É o que ele está defendendo. E dentro dessa ideia do relativismo moral, esse sufocamento que acontece com a juventude, se realmente a juventude estiver inserida dentro do contexto, com aprendizado bíblico, só para vocês terem noção aqui, eu vou terminar minha fala com relação a isso. Fica à vontade, professor. Lá nos Estados Unidos, irmã Gil, tem criança, tem adulto, tem senhoras, só não tem mais jovens. Porque abriram mão, sabe quem tomou? A faculdade. Você vê em faculdade como Harvard, uma faculdade totalmente conceituada, que começou com os cristãos. Veja quem vai dar aula lá, até Jean Willis, propagador da ideologia do gênero aqui no país, já deu aula lá. Você pega a Universidade de Oxford, a faculdade de Bolonha, todas embevecidas com esse marxismo cultural. O marxismo cultural, qual o fulcro de Karl Marx? Ele tem até um livro sobre a família Karl Marx e Friedrich Engels. Qual a conclusão dele? A conclusão dele é destruir a burguesia. Tem um livro de Max Weber, que é um sociólogo, que ele diz o seguinte: o espírito do capitalismo e o protestantismo. O que é que se diz lá? É que todas as sociedades onde tinha o protestantismo, para preservar, por que a pessoa preservava o capital? Por causa da sua prole e da sua família. Qual foi a ideia de Karl Marx? Destruir a família. Como não tem como destruir a família diretamente, o que é que vai fazer? Começa essa ideologização que nós vemos nas faculdades, nas universidades, nas televisões, nas séries e em todas as outras coisas. Pois é, professor. Cada um tem sua verdade, é isso que o relativismo prega, e isso não está certo, não está certo para ninguém. Na verdade, né, nós precisamos seguir o caminho, a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou: eu sou um caminho, né? Então, Jesus é a nossa base, é a nossa rocha. Nós somos cristãos firmados na rocha. Isso está escrito lá em João, capítulo 14 e o versículo 6. E a gente estudou isso daí aqui no Consciência Cristã, a verdade em um mundo de relativismo. E sobre esse relativismo moral que existe, é uma coisa desse século que a gente precisa cuidar muito em relação aos nossos jovens. Gil, quer fazer alguma consideração em relação ao relativismo? Fica à vontade. Não, Flávio, é uma pergunta que chegou agora, professor, de um ex-aluno meu do Colégio Argentina, Castelo Branco, lá em Olinda, Muito Colégio bem. Estadual. O Isaías está aqui na audiência e mandou uma pergunta para o professor Jaderson. Ele diz: no mundo com valores distorcidos diante da palavra de Deus, como preservar a genuína identidade cristã? Vamos lá. A vida é cíclica. Por exemplo, o Salmo 119, ele foi composto por Esdras. Quem disse é Stanley Esdras, do livro Fontes Judaicas não. Conheça melhor o Antigo Testamento. O que acontece? No Salmo 119, verso 9, tem uma palavra bem interessante, né? Como purificará o jovem o seu caminho? A resposta:
observando a tua palavra. Por quê? Porque as pessoas estão vindo da Babilônia. A cultura da Babilônia, ela influenciou tanto o mundo dos judeus, do povo de Deus, que muda-se a língua original, que não é mais o hebraico, vira o arabaico. E o que acontece? Ele está dizendo justamente que quando a pessoa medita na palavra de Deus, quando a pessoa guarda a palavra de Deus, como ele tem como isso como princípio, ele consegue se manter puro em relação a isso. Você pega Apocalipse capítulo 12, verso 13, fala do quarteto do mal. O dragão, que é Satanás, a besta que emerge do mar, o falso profeta, o besta que emerge da terra, o anticristo e a Babilônia. A Babilônia é o mundo onde as pessoas estão inseridas. O que vai dizer o texto? O texto deixa bem claro. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, que amaram menos a sua própria vida e entregaram a sua própria vida. Quer dizer, a igreja cristã, mesmo em face a essas questões, guardaram a palavra de Deus. O que eu deixo aí com Isaías, né? Isaías, o aluno. Os irmãos Isaías é manter os padrões bíblicos, mesmo que custe a sua vaga na faculdade, mesmo que custe a sua vaga no seu trabalho, porque Cristo morreu por nós e nós devemos morrer por Cristo, disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, se ele morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivam não vivam mais para si, mas por aquele que morreu e ressuscitou. A igreja sempre foi perseguida. Leonardo Ravenhill, no livro Porque Tarde, Pleno Avivamento, ele diz o seguinte: se você não está vivendo uma tribulação na sua vida, você está vivendo o evangelho errado. Enquanto nós estamos aqui no ar-condicionado, estamos na rádio, utilizando a internet, na janela 1040, como os países da Coreia do Norte, cristãos estão sendo torturados. Coisa que não vai passar na televisão nem na internet. Só você ter noção, o canal Portas Abertas diz que no último ano morreu mais de 60 mil cristãos devido à perseguição. Sabe por quê? Porque eles disseram não à cultura do mundo, disseram sim para a cultura de Cristo. E se morreram, hoje estão no céu cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Países onde a internet é bloqueada para as pessoas têm que assistir aquilo que o governo quer, é uma coisa complicadíssima, viu? Aqui no Brasil a gente tem a liberdade de pregar o evangelho e levar a palavra de Deus através da internet, como a gente está fazendo agora aqui na Rádio Novas de Paz. Muita gente aqui assistindo o programa de hoje, entendendo mais, compreendendo isso. E fica aí, meu irmão, aproveita enquanto a gente pode, compartilha esse link, dá o seu like lá no YouTube para que a plataforma possa entregar para mais e mais pessoas o programa Consciência Cristã e o canal da Rádio Novas de Paz como um todo, né? Porque você clicando no seu like lá, ele vai enviar, não só nesse horário, vai enviar em outros horários a palavra de Deus também. Consciência Cristã é esse programa onde a gente tem conversas aqui edificantes com base bíblica, procurando entender cada vez mais esse mundo, mais no caminho dos céus. Então, a gente precisa realmente cuidar desse problema com os nossos jovens, que a gente tem bastante. E uma das coisas que também traz bastante problemas é a questão da influência das redes sociais. O comportamento, né, dos jovens hoje é muito baseado nisso daí, no que eles veem nas redes sociais. Então é de extrema importância que a gente também esteja inserido, nós cristãos estejamos inseridos em todas as redes sociais, se possível, para levar esse conhecimento de Deus, da palavra de Deus, o que Jesus deixou escrito aqui para a gente compreender como devemos, a nossa base bíblica. Isso é de extrema importância para que os irmãos aprendam e multipliquem isso também, né? Então, como é que a gente vai manter a nossa identidade firme em Cristo nas redes sociais? Buscando aprovação online, como muitos jovens tentam fazer, relativizando as coisas, né? Mostrando coisas que só fazem, às vezes, até para isso, para aprovação online, que é uma coisa que está muito em foco hoje em dia, os likes, as curtidas, observar a vida dos outros e, às vezes, até não se sentir feliz com a própria vida, porque vê que aquele dali tem carrão, tem casa boa, tem dinheiro. Esse tema a gente abordou aqui, e os jovens estão cada vez mais depressivos. Não, eu não sou bonito, vou botar um filtro. Isso é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado, principalmente nós, jovens cristãos. É proibido usar a rede social? Não, mas use de forma cristã, procurando sempre, né, fazer aquilo que Cristo nos ensinou. Então, também vamos comentar sobre isso daí, que é de extrema importância para os nossos jovens, a influência das redes sociais. Gil. Isso mesmo, Flávio. E não permitir, muitas vezes a gente quer tanto se aproximar dos jovens, e às vezes a gente quer trazer algo do mundo para dentro da igreja para atrair os jovens.
que também não está certo. Pelo menos é o meu pensamento. Né? Trazer algo que é utilizado lá no mundo para cativar os jovens. Eu acredito que não seja por aí o caminho. Eu fiquei preocupado, lembrei agora de uma situação quando o professor falou da escola dominical, e hoje a gente vê a escola dominical, a sala das senhoras lotada, a sala dos senhores, né? Até as crianças, tem bastante criança, mas quando você vê a sala dos jovens, é uma minoria. Né? Onde estão os nossos jovens? E o que estamos fazendo para atraí-los para a igreja? Não precisa atraí-los trazendo coisas do mundo. Ah, não, mas é porque é jovem, então traz isso, traz essa dancinha, traz aquilo, traz aquilo outro, sabe? E eu acredito que não seja assim. Pelo contrário, a gente está contaminando os nossos jovens, né, trazendo aquilo do mundo para cá. Então, eu acredito que a gente precisa investir. É um desafio muito grande e está ficando pior, Flávio. Se antes já era um desafio a gente manter os nossos jovens na igreja, né, com atração, com uma palavra, com tudo que satisfaça os nossos jovens e fazer com que eles entendam que não é aquela dancinha que é importante para ele estar ali. É a palavra de Deus, como o professor falou. É a palavra de Deus que vai mantê-lo, que vai manter ele firme, que ele vai se aceitar, que ele vai se fortalecer lá fora, que ele vai ser quem ele é na escola, na rua, na igreja, é através da palavra do Senhor. Né? Então, eu me preocupo muito quando eu percebo que tem algumas pessoas querendo trazer certos costumes lá de fora para atrair os jovens da nossa igreja. E eu entendo que se for na palavra mesmo, sabe? A palavra é essa. E trazer o jovem para a gente. Ó, o mundo é assim, e aqui é assim, e a palavra de Deus é assim. Sabe? São escolhas que eles precisam fazer. Numa idade muito difícil de escolher. Né? E hoje em dia, como eu falo, hoje em dia, pior ainda. Pior ainda, lá em Tiago 1:22 fala: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. E é isso que o jovem cristão deve pensar sempre antes de agir, né? Pensar, poxa, será que eu estou praticando aquilo que eu estou aprendendo, que eu tenho aprendido na igreja? Porque seguir o exemplo do mundo não é pra gente. Seguir o exemplo do mundo, o mundo está bastante corrompido. O mundo está aí formado por coisas que a gente vê, né? Tanta complicação. A gente sabe que muita jovem aí grávida, e essa questão do ficar, uma coisa que foi tratado ontem, né? Lá no culto de doutrina, o pastor Tess falou sobre a sexualidade dos jovens, que é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado. E às vezes as jovens engravidam hoje e sabem nem quem é o pai. É uma coisa complicada, porque a vulgarização do sexo, o feminismo, que a gente também já comentou aqui, que trouxe isso muito para as mulheres, e termina com a desvalorização das mulheres. Isso tudo é muito enfatizado nas redes sociais e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Mas eu vou passar a oportunidade para o professor para ele fazer os seus comentários em relação a esse tema de redes sociais. Professor. Ô Flávio, só antes de passar para o professor, só uma observação. Um comentário da minha filha, né, que completou 15 anos agora, e ela começou a conversar comigo sobre tatuagem, que é algo dos jovens e tal, né? Os jovens, geralmente adolescentes, os jovens fazem. E aí ela disse: ô mamãe, com relação à tatuagem, aí eu conversei com ela disse: eu fiquei pensando, mamãe, quando é jovem faz uma tatuagem. E aí ela viu na igreja, né, uma senhora na comissão com uma tatuagem na perna. Aí ela disse: ó, mamãe, eu tenho certeza que ela fez essa tatuagem quando era jovem. Olha lá agora, na comissão, louvando, adorando o Senhor. Vê que coisa feia. E assim, partiu dela, sabe, Flávio? Então, assim, a gente precisa conversar com os nossos jovens, porque assim, eles fazem algo na adolescência, na juventude, como o exemplo da tatuagem, fez lá na juventude, e lá na frente ou vai se arrepender, ou é uma marca que fica, sabe? Então, assim, a gente conversar e mostrar as coisas e não pode fazer tatuagem. É errado fazer, não faz e tal. Né? Não é assim. Então, eu lembrei agora desse comentário dela e eu achei, né, importante trazer. No calor da emoção, exatamente, né, Gil? Vai lá e faz e quando menos espera é o resto da vida. Exatamente. Aí você está lá na frente, servindo ao Senhor, na igreja, aí está lá, você marcado por algo lá do passado. Mas, professor, desculpa ele atrapalhar. Professor. Quando eu dou perto da senhora, eu me sinto como Abraão e Melquisedeque. Eu sou Abraão, eu só pago o dízimo. Meu Deus do céu. Mas, professor, fica à vontade para fazer Veja, a suas rede considerações. social, reverendos e todos da Rádio Norte de Paz, é um soft porn. A bem da verdade é essa. Ou você utiliza para a glória de Deus, ou você utiliza para se espelhar no mundo. Se você pegar qualquer pessoa aqui, bote aí na internet como se vestiam as prostitutas da década de 50. A vestimenta dessas mulheres são mais probas e honestas do que muitas pessoas que estão dentro da igreja.
Eu sou professor de teologia. Meu irmão, essa sua consideração foi pesada agora, realmente. Não, eu tô aqui. Não, mas tá certo. Se eu for cancelado, não tem nada não. velho. Não, rapaz, eu fiquei. Puxa vida, quando começou, eu mas é. disse, é mesmo, meu irmão. Eu Veja não tinha só. pensado nisso ainda. Isso acontece, veja, de forma silenciosa. Isso. Veja, não precisa, irmã Gil e reverendo Flávio, você ter um Instagram sexualizado. Você vai receber cantada. E junta-se muito mais com as pessoas que são carentes emocionais, principalmente mulher, que precisa de validação social. O caráter da pessoa é trocado por like. Infelizmente, isso acontece dentro das redes sociais. E veja, até a gente falou aqui em outro momento, nós falamos aqui com a reverenda, sobre a maldição da teologia coach. Veja, a maioria das pessoas estão mais preocupadas em engajamento do que realmente as pessoas serem probas de acordo com Cristo. Meu irmão, não troque o seu caráter por validação, não. Porque Cristo, pela coroa, ele trocou por você a cruz. Ele subiu no Gólgota. Você pertence a ele, você está totalmente embevecido, encharcado com Cristo. Deixa ele ser seu dono. Paulo deixa bem claro em Romanos capítulo 1, verso 1, Paulo vai dizer, né? Paulo vai dizer, Paulo doulos Cristo Jesus aforimenos apostolo. Paulo, servo, eles colocam como escravo de Cristo Jesus, quer dizer, a totalidade de Cristo. Cristo comprou ele no mercado. Não diminua o seu caráter em troca de like não, meu irmão. Você foi comprado pelo bom preço. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e diante. Sabendo que não foste comprado nem por prata nem por ouro da vossa vã maneira de ver, mas foste comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo como cordeiro imaculado. Meu irmão, pare de fazer isso. O seu Instagram, a sua vida, a sua rede social é uma extensão da sua moralidade. Jesus disse em Mateus capítulo 15, verso 9, que a boca só fala do que o coração está Cheio. Agora é as redes sociais. As redes sociais mostram realmente quem você é e aquilo que você está degustando. Verdade, irmão. Infelizmente, quantas pessoas que eram... Eu sei o que eu estou falando, né, Reverendo Gil? Eu sei onde eu vivi. Eu não caí de paraquedas. Eu tenho 18 anos de caminhada cristã. Pessoas com dons maravilhosos. Eu acho que tinha das pessoas que eu conheci, mais afinadas do que anjos. E hoje, pessoas que entraram dentro de uma faculdade. Eu trabalhei na Contex. Pode falar o nome? Trabalhei na Contex. Lá, eu não trabalhei como telemarketing, eu trabalhei como segurança. Eu cansei de ver pessoas que adentraram, cristãs, probas, ordeiras, de forma íntegra, saírem totalmente desnudadas daquele evangelho que ecoavam e pregavam. Sabe por quê? Rede social. Se deixando expor. E infelizmente isso tem acontecido. Se você é mulher, você está esperando em Deus, você tem um marido, não precisa nem ter o Instagram sexualizado, ou um homem também. Você vai deixar uma pessoa dizer, oi linda, pergunta logo a ele, você sabe jogar vôlei? Sei não, então receba um bloqueio da parte de Deus. Para que realmente, meu irmão, é melhor dar um bloqueio hoje, é melhor ser invalidado pela internet e melhor ser validado pelos céus. Verdade. Pois é, irmão. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, fala, pois busco eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se ainda estivesse agradando os homens, não seria servo de Cristo. É isso que fala lá em Gálatas. Quem é que você está procurando agradar? E ainda de que forma? Sensualizando? Faço não, irmão. Faço não, irmã. Seu corpo não é seu. É de Cristo, é de Deus. Você precisa ter cuidado com o que você está fazendo, com o que você está mostrando. Além de que, aquilo que se mostra demais, as pessoas perdem, né? Ontem o pastor Tess estava falando ali, perdem o respeito. Por quê? Vai se lembrar de uma irmãzinha que está ali orando, que está ali crente de fogo, aí vai para a praia e a irmã foi perguntar a ele, pastor, por que eu não posso colocar uma roupa igual a do mundo? Eu acho que é alguma coisa tipo fio dental, ou sei lá, alguma coisa aqui, eu não sei exatamente o que ela estava colocando, talvez menos um pouco do que isso, mas aí você imagina o pessoal dali dos jovens, uma jovem que faz isso. Quando o outro jovem vê ela dentro da igreja, como é que vai agir? Vai se lembrar daquele momento e vai dizer, eita, como aquela mulher é daquele jeito, e a cabeça, a fotografia que vai ficar no cérebro daquela outra pessoa vai voltar, irmão, o irmã também, vai voltar.
Então tenha cuidado com o que você mostra, tenha cautela nas suas coisas, porque o que se mostra demais, ele perde o valor, sabe? Isso daí é importante a gente perceber. Isso não é de hoje, não. É desde antes do tempo de vovó já é assim. E as pessoas acham que hoje, não, tá tudo muito bonito. Para ganhar uns likes, sai mostrando tudo na internet, irmão. Faça isso não. Tenha cuidado. Eu observo isso daí e eu tenho muita cautela com a minha família, minha prole sobre isso daí também, né? Minha prole fala meus filhos, claro, e minha esposa. A gente precisa ter muito cuidado com os nossos jovens sobre essa questão. Mas, professor, terminei lhe interrompendo aí, estava continuando, tá tudo certo? Tá tudo certo. Gil, fica à vontade. Ô Flávio, chegou uma pergunta aqui, professor, para o senhor também, de uma mãe que está preocupada com a ida do seu filho à faculdade. Ela fala aqui com relação ao seu comentário da empresa, que entraram, né, os jovens entraram lá de uma forma e saíram de outra totalmente diferente. E aí a preocupação dela é justamente com as universidades, principalmente as universidades públicas. O que tem de jovens que entram, assim como entraram na empresa, o exemplo que o senhor deu, a preocupação dela é com relação às universidades públicas, que hoje é um ambiente hostil para os cristãos, principalmente para os nossos jovens. E essa é a preocupação dela. E ela foi muito, ela até cita aqui, que foi muito... hostilizada? Isso, porque ela disse que ele não ia. Né, não ia para a faculdade. Não, você vai arrumar um emprego e vai trabalhar. Não, mas o menino quer ir para a faculdade. E assim, não pode impedir esse crescimento do filho. E aí essa preocupação dessa mãe, professor, porque ela disse que já conhece de vários jovens que entraram na universidade. E eu conheço também, eu acredito que o senhor também, né, não só numa empresa, mas também na faculdade. E assim, o que o senhor diria para esta mãe, a Mônica, com relação à ida do filho? Eu acredito que o senhor até já falou, né, sobre isso, mas aí o senhor pode reforçar para ela também. Não, ele vai entrar na cova dos leões, não é isso? Como Daniel. Eu vou dar até uns livros bons aqui para a pessoa ler, né, que viraram até filme. Né? Em Defesa de Cristo, de Lewis Strauss, lê Em Guarda, de William Lane Craig. Se ele gosta de ler, ele está passando na faculdade, então ele deve gostar de ler. Ver os filmes Deus Não Está Morto, que é muito bom, né? E começar a mostrar realmente na praxis o que é o cristianismo. Independente se for cancelado, independente de qualquer coisa, eu sei que é difícil. Você está inserido no meio e tá sendo como algo abjeto devido a tudo isso. Mas isso é a história do cristianismo. Você pega a história do cristianismo. Tem um livro de Justino Mártir. Os cristãos eram tidos como sarcasmo para muitas pessoas do Império Romano. Mas nem por causa disso eles negaram a fé. O que Tertuliano disse? Tertuliano disse, porque o que acontece? Quando Nero, o megalomaníaco do dia 17 de julho a 24 de julho de 64, ele coloca fogo em Roma, querendo reconstruir ao seu bel prazer, ele tem um alho porque a maioria das casas dos cristãos não pegam fogo. E eles acusam os cristãos de canibalismo por causa da ceia, de pederastia porque se casavam com irmãs, né, entre aspas, acusaram de incendiaria e acusaram até de ateu. Porque eles acreditavam num Deus invisível. E o que acontece? Foi dada uma sentença, 4 sentenças. Quais as sentenças? Crucificação, se for cidadão romano, decapitado, jogado no Coliseu Romano para ser degolado pelos leões ou lutar contra os gladiadores, aparentes desarmados, ou queimados em praça pública. O que Tertuliano disse? Que o sangue dos mártires que caiu no chão era semente do evangelho. Essa é a realidade. Mas graças a Deus, eu não tenho dúvida que o irmão, que Deus deu inteligência a ele, capacitação espiritual para ele passar para a universidade pública, vai ser o mesmo Deus com a graça que vai preservar o seu caráter probo, íntegro e reto. Não tenho dúvida disso. Gil. Sim. Então, continuando, professor, isso que o senhor está falando, e tá muitas perguntas aqui, muitos irmãos participando no YouTube. No YouTube, não é só no YouTube, eu estava aqui que a gente vai acompanhando. O senhor estava no Facebook, não foi? Pronto, mas aqui no YouTube, muita gente participando. A Maria também disse, verdade, professor, mesmo jogado na cova dos leões, mas temos que ser fiel. A Andréia Vieira aqui também, a Marinalva Irene, a Lilian,
Diz aqui a paz do Senhor, professor Gil, Flávio também, Marijane conosco também. Então, os irmãos aqui participando bastante, né, interagindo, bastante atento. A irmã Mary disse aqui, estou anotando tudo para passar para o meu filho, que não está... Muito bem, a live fica no ar um pouquinho, viu, minha irmã? Você vai clicar no Isso. link aí e voltar para ele assistir se ele chegar mais tarde aí. É somente clicar e você vai conseguir acessar isso daí. Muita gente aqui interagindo. Muito bem, Gil, mas continue. Fica à vontade. Professor, pode ir. Com relação à faculdade, não é isso? Pronto, Isso. ela estava falando sobre a faculdade, a irmã estava falando. Pode continuar, professor. Ela falou o quê? Mas ela falou alguma coisa Não, a preocupação mesmo que o senhor falou da Cova dos Leões para entrar e assim, o conselho que daria aos jovens. Não, o conselho que eu dou é o que sempre aconteceu. Oração, Bíblia, jejum e faça um intervalo bíblico na faculdade. Independente de qual coisa, faça um intervalo bíblico, faça a sua devocional. Isso aconteceu na década de 60, lá nos Estados Unidos, 60 e 70, quando eclodiu essas questões dos babies, bubbies, e os crentes responderam da melhor maneira possível. Do combate cristão não é com arma, o combate cristão é com as armas espirituais. Como diz Paulo em Efésios capítulo 6, verso de número 10. Fortificai-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades e as forças dos ares. É se revestir completamente da graça de Cristo e dizer, eu quero ser diferente, eu quero ser semelhante a Cristo. Independente se vai perder vaga ou não, eu sei que é difícil, mas Cristo sempre tem o melhor pra gente. Como aconteceu com várias pessoas que até mesmo aqui no Brasil viraram objeto de sarcasmo, mas não negaram a fé. Por exemplo, Ana Campaiolo, que é uma deputada, se eu não estou enganado, Santa Catarina. Estadual lá de Santa Catarina, virou chacota, e ela é mestre em letras, se eu não sei. Professora de História também. Professora de História, várias vezes virou sarcasmo, principalmente dentro do ambiente da faculdade. Pronto, ela destruiu o feminismo com o livro que ela fez. Mostrou claramente que o cristão não existe mulher cristã feminista. Existe mulher cristã feminina. Isso. Não existe isso, é XX. Não existe uma autoridade do homem, não existe nada disso. A mulher, ela é companheira e ajudadora. Mostrou claramente em um dos seus livros, que até, se não estou enganado, virou best-seller, A Face do Mal do Feminismo, mostrou claramente que tudo que é colocado como modus operandi dentro da faculdade e glamouralizado pelas redes sociais, tudo isso é uma farsa, é uma mentira para tentar destruir o cristianismo. Pois é, a mulher complementar do homem. Não tem, a gente comentou sobre isso ontem, exatamente, Isso. falando aqui no programa com o Gil. A mulher complementa, a mulher é uma companheira. Não tem isso de a mulher submissa. Isso não diminui nada da mulher, não. A mulher, ela precisa estar junto do homem, ter o mesmo foco. Ter o foco na sua família, o foco na construção. Tem alguém dizendo aqui de uma que o som vida tá para baixo dois. aqui. O som tá baixo? Tá, vou dar uma olhada aqui. Vamos lá. Irmão, eu acredito que esteja... Vamos lá, vou prestar mais atenção aqui, mas eu acredito que esteja certo. Vou aumentar mais um pouquinho o seu microfone, pode ser que seja só o seu. Então, tem uma irmã que está comentando aqui, ó, sobre a tatuagem, Gil, a questão da tatuagem. Ela não conhecia a Deus quando fez isso, e esqueceram disso. Pronto, é exatamente isso, irmã Vera Lúcia. Ela não, na época que ela estava, e foi o que eu falei aqui, às vezes a pessoa faz uma tatuagem no impulso, né? As pessoas estão com aquela vontade de fazer, aí vê que está todo mundo fazendo, e é justamente sobre isso. A gente não está condenando ninguém que fez tatuagem, não. A salvação é individual, o cara pode ter tatuagem da testa até o dedo do pé. Se ele aceitar Jesus Cristo como Salvador e declarar isso, meu amigo, acabou. Se ele vai pro céu do mesmo jeito, igual eu, igual que não tenho nenhuma, igual o Gil, que eu acho que não sei se tem nenhuma também. Tenho mas enfim, isso aí é independente, irmão. Não se preocupe com isso, não, que ninguém está criticando, não. O exemplo foi justamente para a gente passar para os nossos jovens, né? Tanto ela tem, com certeza ela fez quando não conhecia Jesus, né? Mas é um exemplo que ela vai dar para os novos, os mais novos, seja filhos, seja netos, né? É esse exemplo que ela vai dar. Ó, eu fiz quando eu não conhecia, hoje eu conheço. Então dá o exemplo, né? Ensinar as crianças, ensinar os jovens, né? O que é certo e o que é errado. E a gente falando aqui de faculdade, de um ambiente, né, hostil realmente, não só a faculdade, como tantos outros ambientes. E o tema de hoje, né, quando fala que está justamente direcionado para os nossos jovens, o desafio da juventude cristã à frente do mundo moderno, e quando a gente fala de ambiente de faculdade, e trazer, professor, isso mais para dentro da igreja mesmo, não só em casa, também em casa, é o que eu falei do inculcar, né, você já preparar o seu filho, deixar ele muito preparado para o que ele vai enfrentar. E a igreja também, Flávio, a importância da igreja com relação a isso, que eu acredito que já faz na escola dominical, né? Então, assim, preparar os nossos jovens
para a cova dos leões, como o professor Pra disse. cova, Né? isso E não mesmo. dizer assim, não é assim, é aquilo. Não é, é realmente uma cova dos leões. É algo assim, desleal e desproporcional. O que você tem, a vida que você leva aqui na igreja, ou na escola, ou em casa, ou com seu. E o que você vai enfrentar lá é totalmente diferente. Então, se você vai despreparado, e essa preparação, principalmente em casa, mas também na igreja, essa preparação para os nossos jovens e a preocupação com os nossos jovens. E é tema, né, do Congresso, não, da festividade dos jovens do Tempo Central. Ontem teve um estudo bíblico com o pastor Técio lá no Templo Central, para os jovens, direcionado para os jovens também, e eu acredito que até domingo deve estar tendo o encerramento. Então você jovem, busque, né, e você que tem aí a oportunidade de ensinar o seu filho, ensinar alguém mais novo, no que você ensine mesmo, inculque mesmo, mostre o que é e o que não é, e o que ele vai encarar, para que depois ele não chegue, mas ninguém me disse, ninguém me avisou do que eu ia encontrar. E realmente é disso para pior que vai encontrar aí à frente. Isso mesmo, Gil. A gente está no meio de festividades dos jovens, e os jovens estão... O tema deles está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, e fala sobre buscar a santidade. Jovens buscando a santidade. Isso é o tema das festividades. Então, estão acontecendo vários cultos, né? Sábado tem mais um agora, Encontro de Jovens. Vai estar lá o pastor Henrique Boroni, lá da DCARA, se não me engano. É o evangelista. Não, desculpa, é o pastor mesmo, o pastor Henrique Boroni. O evangelista foi o Tomás, que foi na segunda-feira. Então é o pastor Henrique Boroni, o da DCARA foi o passado, eu me confundi aqui, tá bom? Ele vai ter o encontro de jovens lá no dia 19, no próximo sábado. Mas a conversa tá tão boa que já passou um pouquinho do momento do clamor e a gente nem percebeu, Gil. São 18 horas e 7 minutos e vamos orar. Nós temos, como os irmãos já sabem, nós temos o momento do clamor aqui na Rádio Novas de Paz, e ele acontece, um deles, são 7 clamores, um deles é agora às 18 horas. Então vamos orar e pedir a Deus por nossos jovens, que eles sejam sempre guiados pela palavra, sempre tenham bom senso, para se livrar dessas coisas desse mundo, desses marxismo cultural ou qualquer outra coisa que seja, os problemas que a gente vem procurando entender mais aqui, à luz da Bíblia, aqui no Consciência Cristã. Estamos apresentando o programa Consciência Cristã. Momento de oração. Peço aos irmãos que enviem os seus pedidos de oração através do YouTube, para que possamos assim orar uns pelos outros. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero te pedir, Senhor, iniciar essa oração já te pedindo, em especial por nossos jovens, Senhor, por nossos jovens que tanto precisam de atenção, Senhor. Quero te pedir, Senhor, que teu Santo Espírito esteja junto com eles, mas que esclareça as nossas mentes também, Senhor, não só as dele, as nossas mentes como pais, para que possamos a cada dia, Senhor, procurar levar a tua palavra para eles da melhor forma, o entendimento, a compreensão. Somos adultos, já passamos por várias experiências e sabemos que esse mundo não tem nada a oferecer, meu Pai eterno. Sabemos que a juventude está em construção de identidade, está em construção de entendimento. E eu quero te pedir por eles, mas pedindo também por nós, como orientadores. Pedindo que possamos compreender a cada dia. Que o teu Santo Espírito abra nossa mente para que possamos levar a tua palavra para eles.
E que a mente de cada jovem, Senhor, esteja disposta a te ouvir, a entender. E que essa semente que nós, os mais velhos, plantamos, Senhor, brote, que essa base que nós procuramos levar sirva de barreira, Senhor, para muita coisa que venha a trazer para a vida desses jovens problemas, Senhor, dessa sociedade complicada que vivemos nos dias de hoje. Eu sei muito bem como isso funciona. Nós sabemos aqui, Senhor. Já fomos jovens. Mas é especial, Senhor, essa juventude de hoje. Essa juventude bombardeada pelo marxismo cultural, pelo feminismo. Bombardeada por conceitos de relativismo que não estão de acordo com tua palavra. Eu quero te pedir, Senhor, que nos dê esclarecimento, que nos dê sabedoria para tratar desses assuntos com nossos jovens, Senhor. Meu Pai eterno, por cada família que tens já hoje, Senhor, jovens estão trazendo problemas, Senhor. Estão trazendo a contracultura cristã existente nas faculdades, existente nos colégios, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a lidar com isso. Não é fácil. Nos traz a tua bênção, Senhor. Nos traz a tua paz. Eu quero te pedir também pelas necessidades individuais de cada irmão. Cada irmão que está aqui conosco, porque nem sempre o problema são os filhos. Tem gente que às vezes não tem condição nem de ter forças físicas, talvez mentais, Senhor, de orientar. Pessoas que precisam, Senhor, precisam de entendimento, precisam da nossa oração. Traz a tua paz. Traz a tua paz sobre nós, Senhor, sobre nossos jovens, sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Livra os enfermos, Senhor, do mal. Cada pessoa que está doente, que está precisando, Senhor, de Ti. Nos honra, Senhor. Honra a fé dos nossos irmãos. Quero ter tua bênção especial sobre cada irmão que está orando pelos outros irmãos aqui conosco, Senhor. Em nome de Jesus, teu Filho, Deus, esteja conosco sempre, em tudo que façamos. Amém. Amém. 6h14. Estamos apresentando o programa Consciência Cristã. Não se abrir, continua a te servir, continua a te adorar. Se o deserto me abater, eu vou aguentando até vencer. Não vou entregar os pontos, não. Eu sei que o melhor pra mim está em tuas mãos. Se o dinheiro me faltar, tu és. Se a doença me cercar, tu és a cura para
deserto me abater, eu vou aguentando até vencer. Não vou entregar os pontos, não. Eu sei que o melhor pra mim está em tuas mãos. Se o dinheiro me faltar, tu és. Se a doença me cercar, tu és a cura para mim. Quem me ajuda a prosseguir e entender os planos teus. Se a noite não passar, tu és quem comigo vai ficar. Tu és esperança para mim, não importa o que vier, sobretudo. Tu és Deus, no monte ou no vale. Tu és Deus, eu ganhando ou perdendo. Tu és Deus, sou a voz que te adora. Tu és Deus. Se o dinheiro me faltar, tu és. Se a doença me cercar, tu és a cura para mim, aquele que me ajuda a prosseguir e entender os planos teus. Se a noite não passar, aquele que comigo vai ficar. Tu és esperança para mim, não importa o que vier, sobretudo. Tu és Estamos apresentando o programa Consciência Cristã. Aí, Gil, já entrou a trilhazinha, voltamos para o assunto, voltamos para a palavra aqui, para os estudos, para o entendimento, né, dos jovens no dia de hoje, o desafio da juventude cristã frente a um mundo pós-moderno, entendendo cada vez mais o que é que acontece nesse mundo e nós, como cristãos, como devemos agir em relação a isso daí. E a gente... Flávio, pode falar, Gil. Desculpa interromper. Fala. E já tem um comentário aqui da Mônica Eugênio, ela diz: a paz do Senhor, estou aprendendo muito quando vejo que preciso, pois não está sendo fácil para mim trabalhar com a geração de hoje. Ela deve trabalhar com jovens, eu acredito que é a Mônica que trabalha com jovens, e ela diz que não está sendo fácil trabalhar com os jovens e está aprendendo muito. E esse é o intuito, né, Flávio, do Consciência Cristã, é justamente isso, levar conhecimento aos irmãos. Então, principalmente esse tema é importante para os jovens, a gente assim, fala para os jovens, mas assim, não é diretamente para o jovem ouvir, claro, se ele estiver ouvindo será maravilhoso, mas para também os adultos, os pais, as mães, a própria Mônica aqui que diz que trabalha com jovens e que está aprendendo, né? Está aprendendo muito porque está difícil, a declaração dela aqui, trabalhar com a geração de hoje.
Então, o Consciência Cristã está aqui justamente para isso, com esse tema maravilhoso. O professor está aí para dar continuidade também, Flávio, e abranger mesmo. E a gente precisa realmente inculcar na cabeça das nossas crianças e dos nossos jovens a palavra do Senhor. Só com a palavra do nosso Deus eles vão saber se defender na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, onde quer que seja. Pois é, Gil, muito bem. Professor, a gente quer tratar um pouco também sobre sexualidade, que é uma coisa muito importante dos jovens de hoje em dia, das épocas da gente já era, e hoje em dia com a vulgarização da sexualidade, isso daí ficou mais complicado a cada dia que passa. Então é um tema de extrema importância de tratarmos aqui e de conversarmos sobre isso, esclarecendo a visão cristã sobre sexualidade, e eu quero deixar o senhor com a palavra para que a gente possa tratar um pouco desse assunto. Fique à vontade, professor. Veja só, está aqui falando, a gente não vai... É porque algumas pessoas pensam falar sobre sexualidade, quer dizer que a gente está utilizando terminologias desrespeitosas com as classes das quais não defende a sexualidade como o cristianismo também defende. Né? O que acontece? O que está acontecendo hoje? Hoje acontece uma coisa chamada de hipergamia. O que é hipergamia? É a ideia do fica com tudo e com todo mundo. Infelizmente, irmã Gil, tem essa ideia também dentro do nosso seio eclesiológico, que acaba ultrapassando as trincheiras do cristianismo, o que nós chamamos, né? O cristianismo de botequim. Quem vai dizer isso é Dietrich Bonhoeffer, né? A graça barata. E o que acontece? Infelizmente, no nosso meio, por exemplo, eu nunca vi ninguém tocar dentro do púlpito das igrejas. Tá saindo som? Tá sim, tá bem. Eu baixei um pouquinho aqui o microfone geral. Por exemplo, uma exposição no livro de Cantares. Se alguém viu aqui, por favor. E as exposições que nós temos, é até risível isso, esse sense, porque é totalmente alegórica. Né? Você pega o livro de Cantares, é uma defesa, meus queridos amados irmãos, a monogamia, que eu acabei de falar, e a heteronormatividade. Porque a primeira esposa de Salomão, ela vem do mundo copta. Salomão, ele se desvencia das questões reais de que Deus queria por tratamentos políticos. Ele casa com uma mulher copta, ele sabe que é proibido. E o que acontece? No mundo copta, preste bem atenção, tem um livro de Gil Baylor, Você se torna aquilo que você adora. Isso é exegese do doutorado dele de Isaías capítulo 6. O que acontece? Todas as religiões que circulavam em torno da religião cananita, preste bem atenção, elas são altamente sexualizadas. Tinha um deus pagão, copta, do egípcio, que era o deus Aton-Ra. Eu vou falar aqui, sem nenhum tipo de licenciosidade, devido ao horário eu posso falar. Só você ter noção, se acreditava que esse deus estava fazendo nada, e ele cometeu um ato de masturbação e nasceu os seus 2 filhos. Um tomava conta da fauna e outro da flora. O que é que se acontecia? Como ele era adorado no Egito Antigo, o faraó, como era semidivindade, a cada ano que ele subia ao trono, ele cometia esse mesmo ato na frente de todo mundo, jogando o seu sêmen no rio Nilo para se propagar tudo aquilo, indicando fertilidade. Indicando fertilidade. Se você vê os hieróglifos do Egito Antigo, tem foto claramente do deus Sete com o seu órgão genital masculino, que era também cultuado, que era de nome Falo. Imagina na época que os israelitas estão ali no sistema de escravagismo no Egito Antigo, vendo tudo aquilo. Você pega, tem um livro, A Carta de Agneto, que é dos pais da igreja, e ele deixa bem claro que os cristãos, eles são antigênero. Por quê? Porque o cristão, ele é heterossexual. E o que é que acontecia? De todos, quem vai dizer isso é seu tônico, o livro sobre os Césares. Dos 12 Césares, eu não tenho nada contra isso que eu vou falar aqui, pelo amor de Deus. O único que não tinha perversão sexual foi Cláudio. Todos eles, sem exceção, não tinham a distinção direta no que diz respeito à sua sexualidade. A prova disso é que Nero, depois que perde a sua esposa, ele está caminhando em Roma, ele vê um jovem que parece com a sua esposa, manda castrar ele, um jovem chamado Espúrio, e se casa com ele. O próprio, pode pegar aí nos documentários do National Geographic, falando sobre as questões de Tibério. Tibério, ele tinha uma piscina que ele chamava dos meus peixinhos, onde ele colocava homens e mulheres para manter conjunturas carnais. Nero se vestia de leão e colocava homens e mulheres presos,
preste bem atenção, para manter conjuntura carnal com eles. Veja, por que eu estou dizendo isso? Porque a cosmovisão do mundo, ela influencia. O que é a cosmovisão? Cosmo é mundo e a visão que nós temos. É os óculos que nós enxergamos o mundo. O que é propagado na cultura brasileira? Como é conhecida a cultura brasileira lá fora? Não, no mundo europeu? Os 3 S's. Sexo, summer e samba. Turismo sexual é feito aqui no Brasil. Trabalhei vários anos como segurança nos carnavais de Olinda. Só observar o que é que se acontece. Como vem de cima, né, essa pressão social, como foi colocado aqui, como até Emily Durkheim vai dizer, que esse marxismo cultural está dentro da política, isso também aflora dentro das nossas comunidades eclesiais e principalmente com as crianças. A criança hoje tem contato com a internet. Qual é a maior das músicas seculares aqui no Brasil? Todas elas, assim como no primeiro e segundo século, sofreram pressão para viver essa questão da sexualidade. O que é que acontecia? O que é que acontece nos dias de hoje? Nós crescemos com quem? Nada contra esse grupo. Qual é o nome das músicas? Não precisa nem a gente asseverar, e todos que estão na rádio escutam muito bem. É totalmente sexualizado. Quais os programas que se tinha? Banheira do Gugu, como é que era? Pois é, professor, pois é. É isso aí, a gente via isso na nossa infância, é uma coisa no horário de manhã era de tardezinha, né? De tardezinha passava isso daí, ligava a televisão, a criança via um negócio desse tipo aí. Que veja, hoje, daquela época ainda não existe mais hoje, graças a Deus, mas aquilo ali na época da gente, os adultos, né, que se tornaram os adultos de hoje, passaram por isso daí e terminaram vendo isso como normal. Alguns foram ainda conseguiram cortar isso daí em determinados horários, mas terminou que, por outro lado, as músicas hoje são extremamente sexualizadas. As músicas hoje são esses passinhos que tem, a forma de dançar, por exemplo. Nos colégios é tranquilo, pode dançar lá, mas quando se junta para fazer um culto, acaba que está sendo proibido. É uma coisa meio complicada para cristãos. Aí você pega o judiciário brasileiro. Ele é totalmente vilipendiado em relação às questões de sexualidade. Pronto, quer ver um exemplo claro disso? O que Marco Aurélio disse sobre a questão da legalização do casamento homoafetivo? Que eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Só estou dizendo o que ele disse. Sabe quem ele cita? Simone Beauvoir. Falou dela a ontem. mulher de Sartre, né? A mulher. Qual a grande frase dela no livro O Segundo Sexo? Não se nasce mulher. Torna-se mulher. Torna-se mulher. Judith Butler, que veio até aqui no Brasil, em 2015, uma das provas do Enem, primeira prova, foi justamente citando Simone Beauvoir. Que inclusive Simone Beauvoir, juntamente com Jean Foucault, o que ele queria fazer lá na França? Diminuir a idade sexual para 12 anos de idade, mostrando que com 12 anos de idade já tinha conscientização em relação à sexualidade, inclusive dentro do lugar que ela vivia com Sartre, mesmo ela vivia, o que é que acontecia? Muitas crianças foram estupradas por ela e por Sartre. Pelo amor de Deus. Está no livro lá de Ana Campaiolo. Meu irmão, e o que eles tentaram fazer entre eles mesmos, fazer a questão do relacionamento aberto que existe hoje também, por exemplo, veio dessa situação aí de Sartre e Simone, né? Que quiseram abrir o relacionamento e achavam que isso daí era normal, que deviam viver como parceiros, mas que podiam ficar à vontade para ter outras pessoas em sua vida. E veio a tal da Dolores e causou um monte de ciúme e constrangimento na própria Simone, que quis viver desse jeito. Então a gente vê que isso daí não é uma coisa natural, não é uma coisa que vem de Deus. Deus, quando criou no paraíso, ele fez Adão e Eva para viver um com o outro, serem companheiros e ter uma vida, né, juntos com isso daí. A gente sabe que na Bíblia existiram algumas pessoas que tiveram, homens que tiveram várias mulheres, mas não existe uma aprovação divina sobre isso. Ele talvez permitiu, mas não aprovou. Eu não sei, o senhor é professor de teologia, pode até falar melhor sobre isso daí, mas a gente vê que não é uma coisa natural, né? O homem foi feito para a mulher e uma mulher para um homem. É o mais natural. Deus nunca aprovou. Se você quer que alguém mostre um texto na Bíblia que Deus aprovou a poligamia em nenhum momento. Todos aqueles que viveram um relacionamento poligâmico e tiveram outras mulheres, devido a tudo isso que ocorreu, teve grandes problemas. O primeiro dele é o patriarca Abraão. Primeiro, pois é. Abraão. Qual o grande problema que acontece? Veja o que aconteceu.
Ismael teve que sair da sua ambiente familiar devido ao ciúme da própria Sara, que indicou, porque eles era uma cultura da época, visto que a mulher não podia dar filhos, isso é um costume pagão, tem nada a ver com isso. Não é bíblico, não existe nenhuma orientação bíblica. Veja o que acontece. Manda se deitar com a escrava, o filho nasce, o que é que acontece? Ela morre de ciúme. Dos ismaelitas, quem é que vem? Os ismaelitas compram José como escravo, 3 gerações depois. O próprio rei Davi, veja o que aconteceu com o rei Davi. O incesto dentro da sua própria ambiente familiar e o próprio Absalão, com suas concubinas, manteve conjuntura carnal a céu aberto para descaracterizar a masculinidade do rei Davi. Não existe, você pega, por exemplo, você pega Deuteronômio capítulo 18, 17, 18, que fala sobre as questões do rei. Ele não pode multiplicar mulheres, só pode ter uma. Essa é a proibição, sempre teve isso. Deus nunca foi favorável a essa questão dessa poligamia. Isso aí, quem defende isso aí, tá muito errado, isso aí. Ô, professor, e é o que mais a gente está vendo hoje, né? E aí, estão usando a sexualidade, a sexualização desde a criança ao adulto. Agora está vindo o trisal, que eu acredito que o senhor já ouviu falar do trisal. A gente já viu muita coisa, né? Então, assim, isso está vindo... E a gente percebe, Flávio, que tudo tem a ver com a sexualidade, né? Seja na cultura, seja através de dança, seja através do que for, sabe? Seja para atingir a família, para atingir a mulher, para atingir os nossos jovens e adolescentes, eles estão utilizando realmente a sexualidade de uma forma terrível. Que você vê algumas coisas e fica escandalizado. Porque, assim, essa é a palavra. E mesmo entre esses trisais que acontecem hoje no mundo, nesses mais evoluídos, digamos assim, que dizem ter consciência, cabeça evoluída, acontece que essas pessoas, no fim das contas, termina sempre uma sobrando. Sempre fica um com ciúme do outro e termina causando problema ali, porque não é o natural, irmão. Não é o natural de acontecer. Então a gente vê que isso daí não é uma coisa que é boa pra ninguém, mesmo que seja essa tal de mente evoluída que se dizem por aí. Se a gente for olhar biblicamente, isso é condenado. Isso aí pra nós cristãos, mas é bom a gente deixar isso claro pros pais aqui, como a gente vem falando, como o Gil já comentou aqui também, e o professor, que os pais, eles precisam saber que isso existe. Porque tem muito crente aqui que vive na igreja, mas nem imagina que existe esse tipo de coisa por aí, né? Mas é bom a gente, como rádio evangélica, tem esse papel cristão de mostrar que existe toda essa promiscuidade, todo esse problema aí no mundo, e isso está totalmente inserido na cultura que seus filhos vão precisar conviver, irmão. Exatamente. Então é por isso a importância de estar firmado na rocha, de ter uma base boa, de ter uma base bíblica, de ter pais que sejam exemplos, para que essas pessoas passem por esse caminho aí, por esse tempestade de Satanás e saiam ilesos do outro lado. Verdade, viu? Então é isso aqui na Consciência Cristã. O Consciência Cristã está pregando, porque eu acredito que muita gente está chegando. Meu Deus, eu queria escutar a palavra de Deus. Mas você está escutando. Você está escutando a base cristã em cima disso tudo. Inclusive o professor convidado aqui, ele é professor de teologia e ele não está falando nada disso aqui, de sexualidade, porque as pessoas às vezes se escandalizam com essa palavra somente. A gente tem uma rádio cristã, a rádio mais ouvida, graças a Deus, de Pernambuco. E os irmãos, né, tem às vezes esse entendimento, mas é preciso que os irmãos entendam. Então é isso que eu quero deixar claro para quem está ligando seu rádio agora, para quem está chegando e escutando Consciência Cristã. A gente está falando sobre os jovens hoje, né? Os desafios da juventude no mundo pós-moderno. Mas fica à vontade, gente, podem continuar. Pode falar, professor. Professor. Sobre essa temática ainda, sobre a questão da sexualidade. Professor, sobre a sexualidade é uma coisa que tem muito a se falar, né? Mas a gente já está com o horário bem avançado, são 18 horas e 35 minutos. A gente tem outras coisas também que a gente pode comentar aqui sobre... a gente já falou da influência das redes sociais, sexualidade, né? Outra coisa que a gente precisa, né? A busca do propósito dos jovens. Hoje em dia, né? O pessoal questiona muito o significado da vida, o que cada indivíduo deve fazer, e o mundo prega que cada um deve procurar seu próprio propósito. Já a juventude cristã, né? Precisa saber como é que a gente deve agir, como é que a gente deve procurar o propósito de Deus na nossa vida, e nesse mundo aí que não tem clareza. A gente fica vendo sobre a relativização das coisas e pregam que cada um deve agir como quiser. E isso daí, dentro do cristianismo, não é uma coisa que é aceita, não é uma coisa normal. Cristo não pregou esse tipo de coisa. Então, falando sobre propósito, sobre sentido dos jovens, como é que a gente deve, como é que o jovem cristão, né, e como os pais dos jovens devem orientá-los para
viver nesse mundo que vai passar por uma faculdade, que vai saber que vai conviver com o feminismo, que vai saber que vai viver com um monte de coisas que não agradam, que não são da vontade de Deus. Inclusive, tinha uma irmã perguntando se devia mandar o filho para a faculdade ou não. A gente já entrou no assunto dessa faculdade, mas a gente vai falar do propósito, passando por todos esses problemas aí. Pode falar, professor. Por exemplo, tem um que foi até ministro na Inglaterra, da Holanda, chamado Abraham Kuyper. Ele dizia o seguinte: não existe uma grama na terra da qual Jesus não possa dizer é meu. Nós temos que acabar com essa ideia desses dois mundos, né? Nós temos que entender que seu trabalho, qualquer outra coisa, é uma extensão da graça de Deus. Por exemplo, o que acontece? Por que existiu a Reforma Protestante? Ela foi tão contundente, principalmente nas facetas econômicas. Essa história é bem conhecida. Está lá no livro de Martinho Lutero falando sobre conversas à mesa. E o que acontece? Um homem chegou para Martinho Lutero e ele disse o seguinte: olha, eu quero ser, no caso, pastor, eu sou vocacionado para isso. Aí Lutero: qual o seu trabalho? Ele disse: eu sou sapateiro. A sua vocação é essa: é fazer o melhor trabalho, vender com preço justo e fazer para a glória de Deus. Isso aí eclodiu em todos os países que receberam a Reforma Protestante. Todos os países de primeiro mundo, eles receberam a Reforma Protestante. Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Alemanha, são países de primeiro mundo que viveram isso. O que acontece? Muitos de nós temos muitas dificuldades de entender a sua vocação. Não existe essa vocação somente ministerial. Existe uma vocação no seu trabalho. A sua vocação é estendida até o seu trabalho. Pronto, eu vendo placa solar, eu faço isso para a glória de Deus. O senhor trabalha com câmera, faz isso para a glória de Deus. A irmã Gil, além disso, também é professora. Faz isso para a glória de Deus. Quando nós visarmos tudo aquilo que nós fazemos para a glória de Deus, é aí que está o nosso propósito. O seu propósito, meu irmão, não é ser igual a Anitta. Não é ser a Léo Santana. Seu propósito é ser semelhantes a Cristo. Ah, professor, eu gostaria de malhar. Você vai malhar, não tem problema nenhum. Mas você vai fazer isso para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E também como Agostinho disse: Senhor, onde os meus sonhos não são os seus, que o Senhor destrua-os. Se você, eu estou falando aqui, não é do lado de fora da igreja, mas como extensão, faça um teste vocacional. Veja aquilo que Deus colocou no seu coração. Foque nisso e faça para a glória de Deus. Se é médico, faça da melhor maneira possível. Cirurgia, atenda da melhor maneira possível. Ah, mas no SUS não tem tudo aquilo que eu posso fazer. Mas faça da melhor maneira com aquilo que você tem, porque ali a glória de Deus vai ser manifesta através da sua vida. Importantíssimo, professor. Isso você falou agora sobre a questão de eu quero malhar. Muito crente tem que ter cuidado. E ele, do mesmo jeito que ele passa na faculdade cheio de problema, ele vai passar numa academia cheio de problema também. Que é necessário. Vai passar... é uma coisa incrível. As mulheres estão se vulgarizando a cada dia mais. Tem coisa que está acontecendo na academia que eu acho que não vale nem a pena falar aqui por causa do horário, mas, rapaz, é impressionante. É impressionante, a gente tem que tirar a vista mesmo. Eu treino, mas eu treino para a glória de Deus, para modificação, para manutenção do templo do Espírito Santo. Que Deus me deu. Pois é, inclusive estou até devendo, preciso melhorar nisso daí. Estou até indo com menos constância do que deveria. Essa semana, por exemplo, eu caminhei com minha filhinha e só frequentei uma vez. Eu tenho cuidado com isso daí. Muitos irmãos não têm condições, sabem que não tem um psicológico bom, digamos assim, para frequentar determinado ambiente. Não é que eu seja melhor do que ninguém, não, mas eu já estou acostumado. Eu tenho minha esposa, sou bem casado, sou muito bem casado. Tenho esses conceitos cristãos hoje muito mais fortes na minha vida. E mesmo antes disso, eu já vivia com um propósito de casamento muito forte. Mesmo sendo cristão e sem estar frequente numa igreja como deveria, eu tenho esse amor por minha esposa e sei do que é isso daí. Eu sei o que é uma traição, eu sei, não por ter traído um ao outro, mas eu sei que isso daí pode destruir um casamento pesadamente. E eu vou estar olhando para um negócio que vai estar chamando minha atenção, que eu vou esperar somente a oportunidade para fazer. Não, tenha cuidado, irmão. É agir, né? É agir como Deus
mandou, como Jesus mandou nos ensinamentos dele, não somente dizer e falar, não, é agir de verdade, é passar por essas situações, e você tem que sim fazer a manutenção do Espírito Santo. Se você não tem condição de ir para uma academia, vá fazer de outro jeito, vá passar por essa situação, porque o mundo é prova, irmão. Você não vai passar pelo mundo, né? E o mundo vai ser bonzinho com você, não. É prova a vida inteira. E só vai acabar disso, sabe quando? Quando a gente estiver na glória eterna. Com certeza. Pode falar, professor. Fica à vontade. Eu entendo também que as pessoas precisam se posicionar mais. É isso que o senhor falou, entendendo que tudo é para a glória de Deus. Então, assim, não aceite outras coisas, outras ideologias, ou seja, que, né, vindo de onde vier, né, mas não aceite, porque assim, tem muita gente que fica acuado, né, professor. Eu vejo muita gente assim, não, porque eu sou crente, porque eu sou evangélico, sou cristão, é besta, sabe? Aí fica caladinho, fica quietinho, só aceitando, termina se corrompendo, a ideologia engole ele, né? Por ser passivo, exatamente. Aí não pode ser passivo, nós que somos fruto da Reforma Protestante. Daqui uma semana vamos comemorar. O que é que Lutero disse na Dieta de Homs em 1521, quando ele foi chamado para se retratar? Outras pessoas se retrataram, como Jan Hus. Não se retratou, foi queimado em Boêmia. O próprio John Wycliffe, 50 anos depois da sua morte, teve seus ossos queimados. O que é que Lutero disse? Foi chamado. Você nega os seus escritos, o que é que ele disse? Eu nem nego e nem negarei. Porque se eu negar, eu não só abrirei somente a porta, mas como a janela do grande mal. Porque os papas e os concílios são contraditórios entre si e servem somente para a escravidão. Eu não posso ir contra a minha consciência, que a minha consciência é escrava da palavra de Deus. Nós devemos ter essa consciência, meus irmãos, de estar... É coisa simples. O que é que Deus disse a Josué 1:8? Não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nele de noite para fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e terás um caminho próspero e serás bem-sucedido. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, e será como árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem, dá o fruto na estação certa, e tudo quanto fizer prosperará. A nossa mente é aquilo que Charles Haddon Spurgeon disse de John Bunyan. Se você cortar o braço dele, está no livro A Importância da Pregação Expositiva de Hernando de Alves. Se você cortar o braço dele, o sangue dele cheira a Bíblia. As igrejas têm que voltar. Sabe o que, irmão Gil? Eu não sou desse tempo não, que eu só tenho 18 anos de crente. Na Assembleia de Deus Clássica, o que é que fazia? Vai cear, diga um versículo decorado. Não era isso? É isso mesmo. A maioria dos crentes jograis era decorado. Hoje nós estamos sendo vencidos pelas redes sociais. Nós devemos mostrar que o mundo cristão, ele tem força. E a sua força não vem dele, mas vem através da palavra de Deus, e tendo Cristo sendo honrado acima de tudo e de todos. Meu irmão, eu participei bastante aí da Igreja Assembleia de Deus desde o iniciozinho, desde os meus 5 anos de idade, e era bastante diferente mesmo, viu, do que era hoje. A gente vê que existe umas modificações, né? Umas coisas que a gente vê, digamos, não é uma evolução, mas é assim, um entendimento melhor, um entendimento sobre determinadas coisas que somente o tempo vai fazendo. O único que no mundo é Deus, a gente sabe disso, né? A igreja, ela continua com a mesma base, com a mesma essência, mas tem algumas coisas que, por exemplo, o exercício físico dentro da igreja naquela época era uma coisa que era meio que condenada, irmão. Lembra disso daí? Eu acho que Gil, não sei se participou da Assembleia de Deus também, mas o pessoal tinha assim, fosse jogar bola, eu mesmo era o filho do pastor, a turma apontava o dedo. E eu achava isso meio estranho, sabe? Ficava observando assim, dizia, poxa vida. Aí vinha aquele lance da competição, o pessoal falava sobre a competição. Não, é natural do ser humano competir. Então, mas tem que ser tudo dentro da ordem e decência. Aí a gente tem que fazer o foco no esporte e não, por exemplo, a competição que gere uma briga, que gere um problema. Isso aí tá errado entre irmãos. Então, pense, faça tudo com ordem e decência, né? Que tudo seja para honra e glória de Deus. Se você está fazendo isso daí para lhe edificar, para cuidar e fazer uma manutenção, como o pessoal faz, Gil. A gente só tem o vôlei, né? Que o pessoal vai, eu não vou porque eu tenho um certo probleminha de coluna que eu não posso estar pulando constantemente, mas o vôlei é uma coisa muito boa, que nossa família se reúne e joga e brinca ali entre eles, não fica chamando todo mundo do mundo, qualquer pessoa não, né? Então a gente tem que selecionar realmente muito bem as coisas e ver com quem a gente convive, com quem a gente está o tempo todo. Isso daí é bem
importante na vida do cristão. A gente prestar atenção com quem a gente está convivendo, que a gente para lhe levar para baixo tem, viu? De monte. Então tenha cuidado com isso daí, tá bom? E a gente está falando, deixa eu ver, são 18 horas e 46 minutos. Para quem está chegando agora no rádio, a gente está falando sobre o desafio, no rádio, nas redes sociais, né? Sobre o desafio da juventude cristã frente ao mundo pós-moderno. Acabamos de falar agora há pouco sobre a busca de propósito e sentido, né, para a vida. A cultura pós-moderna frequentemente desconfia de que todas as formas de autoridade, incluindo a autoridade das escrituras, da igreja, jovens cristãos podem lutar para aceitar a Bíblia como autoridade final em suas vidas, quando a sociedade promove a ideia de que cada um é a sua própria autoridade. Então, como cristão, a gente deve reconhecer, né, e submeter-se à autoridade da Bíblia sempre, enquanto a gente procura discernir, né, o mundo, observar o mundo, e tem que viver. A gente vai ter que viver dentro dele, vai ter que passar por ele sempre. Aí a gente falou sobre a escola de Frankfurt. Deixa eu ver, estou olhando meu texto aqui. Professor, quer falar alguma coisa? Fica à vontade, eu terminei passando aqui. Não, porque assim, a ideia pós-moderna, ela tem uma pessoa que escreve um livro, ele é até ex-comunista, né? Lutou na Segunda Guerra Mundial, que é Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, ele tem um livro chamado Modernidade Líquida. O que é isso? Ele vai dizer que a pós-modernidade, os princípios, as relações amorosas, as instituições, elas se liquefazem muito fácil. Eu gostei, professor. Continue. Aí ele tem até outro livro, Amor Líquido. Bauman, né? É bom. Zygmunt Bauman, né? Que é um teórico muito bom, um sociólogo que fala sobre isso. O que acontece? A pós-modernidade, ela traz isso. Você pega a maioria das pessoas que são ditas influencers. Quais desses têm os casamentos duradouros? Verdade, professor. Raramente. Você falou, eu vou até falar isso aqui. Por exemplo, tinha um casamento, né, aparentemente duradouro, que era de um cantor famosíssimo com uma fitness. Não vou citar o nome. A mulher entrou, já estava no âmago do coração dela, e ela trocou o marido dela, que é cantor, pelo personal trainer. E devido a isso, preste bem atenção, não estou falando mal de ninguém, não estou utilizando nem o nome. E o que é que acontece? Ela mesma disse que não traiu a pessoa, porque estava vivendo um momento de crise conjugal, e ela disse que não traiu. E o que acontece? Essa pessoa tem milhares e milhares de pessoas que a seguem. A natureza humana, ela é o quê? Ela é boa ou ela é má? Má. É má. Tem até um filósofo vídeo que diz o seguinte: vídeo melhora proboque, deteriora seca. Eu vejo o melhor, porém eu escolho o pior. A nossa natureza é ruim. Aí você pega um monte de gente que não tem uma mente crítica dessas coisas, na maioria das vezes o que é que vai acontecer? Vai tomar essa similitude. E isso vai sendo regrado. Por quê? Porque o mundo moderno, ele se liquefaz com muita facilidade. Essa metáfora que ele utiliza da água é porque a água é muito resiliente, né? Isso. Ela se adapta a qualquer situação. E ele colocando isso, infelizmente, vou repetir o que eu disse, dentro da nossa caminhada cristã também existe isso. Pessoas, né, que trocam com muita facilidade de outras pessoas de vivências amorosas. E o que acontece? Você pega psicologicamente, uma pessoa que tem essa problemática, é porque essa pessoa lá atrás, eu não quero freudianizar, lá atrás ela não teve a atenção das questões familiares devidas do pai ou da mãe. E ela sempre vai estar buscando essa validação com outras pessoas. Por isso que essas pessoas também se liquefazem com muita facilidade amorosamente. Mas o cristão genuíno, verdadeiro, produtivo e eficaz, ele não pode se liquefaz com qualquer situação. Pelo contrário, a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus é teopneutos, é inspirada por Deus. Quer dizer, ela tem perduração. Ela passa de momentos, só para você ter ideia, a Bíblia tem 40 autores, com 66 livros, escritos em 4 idiomas. Antigo Testamento, se eu posso chamar assim, hebraico e aramaico, o Novo Testamento em grego e algumas partes em latim. Todos eles estão unidos com o propósito de demonstrar a pessoa de Cristo, mostrando em 14 séculos a vivacidade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode se liquefazer com os propósitos pós-modernos, pelo contrário, mesmo vivendo no mundo pós-moderno, a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais penetrante do que espada alguma. Glória de a Deus. dois Hebreus gumes. Hebreus 4:12. E a gente tem uma vinheta aqui, eu tento imitar essa vinheta, brincando com isso. Mas é isso, meu irmão. Sociedade líquida,
a modernidade líquida, a descartabilidade das coisas. As pessoas pensam muito nisso. É como tá pensando que é o quê? É um copo descartável que você usa no casamento. Não é isso não. O casamento é uma instituição criada por Deus, a família, uma coisa que tentam destruir a cada dia, que a gente está vendo, né, menos famílias a cada dia com base. É por isso que estão crescendo cada vez crianças com menos base e achando tudo isso normal. Nosso papel é esse. Nosso papel é esclarecer aos crentes, a não crentes, a jovem, adulto, idoso, para que a gente entenda cada dia mais como é que funciona isso daí. Eu estou dando uma olhadinha sobre Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman ele fala bastante aí sobre essa modernidade líquida. Ele é uma figura que não é evangélica, né, mas ele é um filósofo polonês que ele fala bastante e ele estuda justamente sobre essa liquidez da sociedade, sobre essas descartabilidades, sobre coisas que a gente precisa conhecer também no nosso conteúdo fora da igreja. É bom o cristão entender e conhecer até muita coisa aí. Sem sombra de dúvida, né? Né, professor? Tem que estar preparado. Tem que estar preparado sempre, porque o mundo, meu irmão, o mundo é bronco. É hostil. É hostil. Por quê? Veja só. Por que você acha que o cristão ele é perseguido? Você acha? Sabe por quê? Conta aí, professor. Porque Maomé, ele foi vencido pelo diabo. Krishna foi vencido juntamente com seus 33 milhões de deuses, foi vencido pelo diabo. Qualquer outro segmento, ele foi vencido pelo diabo. Cristo não. Diz a Bíblia em Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Cristo venceu gritando, tetelestai, está consumado há 12 mil. Por isso que nós somos perseguidos, vamos ser perseguidos, e a única paz que nós vamos ter literalmente é no céu, onde vamos entoar vários hinos em louvor, enaltecendo aquele que venceu a morte, o pecado, o juízo e o mundo. Por isso nós somos perseguidos. Glória a Deus. Ô, professor, e é onde mais a igreja cresce. É quando é perseguida. Quando é perseguida. Quando eu vi essa questão dos intervalos bíblicos, Flávio, na hora que eu vi, dá aquela raiva, né? Você fica logo com raiva, chateado da situação, mas aí ao mesmo tempo eu me acalmei e fiquei tranquila, sabe? Disse, estão mexendo, né, professor? Porque tá dando mexendo efeito. porque está dando efeito, exatamente. E vai ser perseguido e vai continuar sendo perseguido. Vocês não parem, jovens que fazem o intervalo bíblico, não parem de fazer o intervalo bíblico. Façam, como o professor falou, na escola, na faculdade, no trabalho, onde quer que sejam. Né? Não desistam, não se abalem. E foi perseguida, a igreja quando mais cresceu era quando era perseguida. Não é isso? E não é vencida. Porque muitos foram vencidos, né, professor? Em outras religiões, em outras situações, o inimigo chegou, atingiu e venceu. Mas a igreja do Senhor, não. Né? O cristão, não. Então vai continuar a perseguição e pode ter certeza, se blinde espiritualmente, porque você só vai crescer e a igreja vai crescer e nada vai prevalecer. Olha, tem um filme muito bom, que virou até livro, né? É o filme Refúgio Secreto. Assista. É da família Corrier-Terbot. Refúgio Secreto. Assista esse filme. É um pouco longo, tá certo? Mas assistam esse filme, você vai ver o que realmente é o cristianismo. Assista ao filme Clamor da China, para você ver os chineses lá na época de Mao Tse Tung. Mao Tse Tung, que matou mais de 40 milhões de pessoas. Eles louvavam a Deus, sabe como? Só com trepidar dos lábios, para ninguém escutar, para ninguém perseguir. A maior igreja do mundo fica onde? Na China. Assista ao filme Torturados por Amor de Cristo, de Richard Verbund. Você vai assistir e você vai ver realmente o que é cristianismo. Tem uma história que é contada, vou dizer rapidamente isso aqui, que tá terminando, né, mestre? São 18 horas e 55 minutos. Faltam 5 minutos. Pode falar, 5 minutos. De um pastor na Coreia do Norte, que ele foi preso porque era pastor. Colocaram ele no presídio, sabe pra quê? Pra tomar conta dos dejetos humanos, do esgoto. Sabe o que acontecia? Ninguém queria ficar perto dele devido ao alto fedor que ele estava. Sabe o que ele fazia? Se o pessoal não está chegando perto, se não tem ninguém aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu posso louvar a Deus e adorar da melhor maneira possível. 20 anos. Quando ele retorna, ele sai do presídio, ele retorna para a sua igreja. A sua igreja, quando ele saiu, não tinha 15 pessoas. Quando ele volta, tinha mais de 1.200 pessoas esperando aquele pastor voltar e glorificavam a Deus, e a vida dele se viu como testemunho daquilo que Deus tinha feito através da sua vida. Amém. Amém.
E hoje, chegando 5 minutos para acabar o programa, 4 minutos agora, são 18 horas e 56 minutos, né? Nós falamos hoje sobre os jovens, os desafios dos jovens. O desafio da juventude cristã frente ao mundo pós-moderno. Eu tinha aberto aqui para a gente falar sobre a programação de festividades da UMADEMP, que é a União de Mocidades das Assembleias de Deus Novas de Paz. Então, sábado, a gente vai ter encontro de jovens das 19 horas às 21 horas. Quem vai estar lá vai ser o pastor Henrique Boroni, tá bom? Então, dia 26/10, nesse próximo sábado agora, encontro de jovens lá na Assembleia de Deus Novas de Paz, Rua São Sebastião, 1011. Quem puder comparecer. E o nosso tema sobre jovens foi justamente por causa dessa semana especial dos jovens aí que estão em suas festividades. Então, que nossos jovens, né, estejam protegidos por Deus e que nós possamos aprender cada dia mais com base bíblica para ensiná-los como passar pelas tribulações no mundo, por todos os desafios que eles terão. Eu agradeço, professor, pela vinda aqui, agradeço o Gil também e fiquem à vontade para se despedir dos nossos irmãos. Eu vou dar a oportunidade do professor falar, só faltam 3 minutos, professor, mas eu só quero dizer para os irmãos ouvintes da Rádio Novas de Paz, orem pelos nossos jovens, né? Orem, adotem um jovem espiritual e ore por ele, ore mesmo, né? Se você sabe, mesmo se você sem conhecer, mas sempre nas suas orações, apresente os nossos jovens em suas orações. Professor. A situação é periclitante, gritante e chocante, né? É isso. Que nós estamos vivendo. Pode deixar aqui a rede social aqui minha, reverendo? Pode, professor, pode, fica à vontade. Se você bota lá no Instagram, @osporquês da Bíblia, ou procura o nome Jaderson Correia, vai me encontrar, tá certo? Quem disse que assistiu a Nova de Paz e está me seguindo lá, eu vou mandar para ele um e-book, Manual de Sobrevivência da Juventude Cristã. Muito bem. Eu vou mandar uma parte do e-book que a gente está falando justamente sobre ideologia de gênero para você ficar pertinente em relação a esse assunto. Quero mandar um abraço lá para Adebras Campo Alameda, da qual faço parte, pastor Fernando Dantas, pastora Viviane Dantas e as pessoas que estão aqui nos assistindo, minha família que também está assistindo, meus irmãos também que estão assistindo. Sou grato a Deus por estar aqui juntamente com essa pleia de pessoas tão intelectuais, a irmã Gil, irmão Flávio também que conheci hoje. Me sinto honrado de estar aqui juntamente com os irmãos para a gente aprender junto. É aquilo que Charles Haddon Spurgeon disse: quem cessou de aprender, cessou de ensinar, e aquele que não semeia nos estudos jamais colherá no púlpito. Que Deus seja honrado acima de tudo. Amém. Amém, professor. Muito obrigado pela presença. E é isso que a gente tem aqui, a nossa missão: aprender juntos sobre a palavra de Deus, sobre toda a base bíblica, sobre os ensinamentos de Cristo e como proceder aqui nessa vida no caminho para o céu. Que Deus abençoe todos os irmãos, que estejamos juntos amanhã, se Deus quiser, a partir das 17 horas com mais um Consciência Cristã. Que Deus abençoe a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e na paz de Jesus. Liga o som aqui. A sua Novas de Paz apresentou o programa Consciência Cristã. Obrigado por sua companhia. Esperamos ter contribuído para o seu crescimento cristão. Que Deus muito te abençoe. Sintonize 88,1 FM. Novas e Paz. Novas e Paz. Jesus em primeiro lugar. Que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas.